Está na mesa de Donald Trump o projeto que prevê a prisão de imigrantes suspeitos nos Estados Unidos. A proposta foi aprovada ontem pela Câmara dos Representantes e deve ser a primeira a ser assinada pelo republicano. A medida pode custar até 27 bilhões de reais apenas no primeiro ano e exigir a construção de 110 mil novas vagas em prisões. Larissa Biscaia, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você e para todos. Essa deve ser realmente a primeira lei assinada por Donald Trump nesta gestão. Justamente o texto aprovado pela Câmara dos Representantes que prevê a prisão de imigrantes suspeitos de crimes violentos ou de roubo. Com isso, as autoridades vão ser obrigadas a deter qualquer imigrante preso ou apenas acusado de crimes, como, por exemplo, um furto em uma loja. Essa lei se chama Laken Riley, em memória a uma estudante de enfermagem da Geórgia que foi assassinada no ano passado por um venezuelano que estava ilegalmente no país. A política de imigração divide opiniões no Congresso americano. No entanto, 46 deputados democratas se uniram aos republicanos para aprovar essa proposta, que terminou com um placar de 263 votos a favor e 156 contra. Se assinado pelo presidente, o projeto de lei exige um aumento considerável no orçamento do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. No primeiro ano, o custo pode chegar aos 26 bilhões de dólares com a construção dessas aproximadamente 110 mil vagas em prisões. Ainda ontem, Trump assinou uma ordem executiva que suspende a entrada de imigrantes ilegais na fronteira com o México. Em comunicado, a Casa Branca afirma que o governo está protegendo o país de uma invasão. Na prática, essa medida fecha a porta para os estrangeiros que tentavam entrar no país na condição de asilados e deve deportar milhões de imigrantes que não têm aquele status legal permanente, o visto permanente nos Estados Unidos. Na segunda-feira, que foi o primeiro dia de governo, o aplicativo que é utilizado para agendar as entrevistas de asilo saiu do ar e todos os agendamentos que já estavam marcados foram cancelados. Por fim, ontem, Trump cancelou programas de acolhimento de refugiados e o governo ainda sinalizou a intenção de processar autoridades locais que não aplicarem as novas formas de imigração. Agora, Larissa, também ontem os Estados Unidos começaram a enviar novas tropas para a fronteira com o México. Serão, portanto, mais 1.500 soldados para reforçar a segurança por lá, né? Exatamente, esses 1.500 que vão se juntar aos 2.200 agentes que já trabalham no local. A gente lembra aqui que o Trump declarou a imigração ilegal como uma emergência nacional já nas primeiras horas de governo. E o governo americano ainda ordenou que promotores do país investiguem criminalmente as autoridades que resistirem a esses esforços da fiscalização dos imigrantes. Trump revogou as diretrizes da era Biden que impediam as prisões de imigrantes em locais considerados sensíveis, escolas, igrejas, hospitais, unidades de saúde. E também cancelou a chegada dos refugiados que já tinham autorização de entrar nos Estados Unidos, autorização concedida durante o governo Biden. Nesse caso, esses refugiados já tinham passado por um longo e rigoroso processo de aprovação. Essa lei em específico deve entrar em vigor na segunda-feira, dia 27. Entre os afetados estão mais de 1.600 afegãos que receberam a aprovação depois da retirada das tropas americanas do Afeganistão em 2021. O número inclui também familiares de militares da ativa do exército americano. Para fechar, ontem foi notícia aqui na Band News FM o caso da bispa de Washington, que durante a missa inaugural pediu que Trump tivesse misericórdia e compaixão com refugiados, imigrantes e também pessoas transgênero que estavam com medo de estar nos Estados Unidos. Horas mais tarde, Donald Trump chamou a bispa de esquerdista radical e defendeu que ela deveria pedir desculpas aos americanos pela fala. Em entrevista à rede americana CNN, a bispa Marianne Edgar afirmou que não vai pedir desculpas por pedir misericórdia pelos outros. Ela relatou que recebeu uma série de ameaças de morte depois do sermão, mas que não se sente em perigo. Bom, a respeito da lei da prisão e deportação de imigrantes suspeitos, ela leva o simbólico nome de Laken Riley, que é uma estudante de 22 anos, americana, que foi assassinada por um venezuelano que estava em situação irregular e era procurado por roubo de lojas. Ele foi condenado à prisão perpétua. O caso desse venezuelano chamado José Antônio Ibarra foi muito utilizado por Donald Trump na campanha para criticar as políticas migratórias de Joe Biden. Ele mencionou o caso, atribuiu o assassinato àquilo que ele considera uma política permissiva do seu antecessor e chegou numa entrevista à NBC News exigir que Biden apresentasse um pedido de desculpas à família de Laken Riley.
Era o caso simbólico que Donald Trump precisava para justificar as deportações de suspeitos, ainda que apenas suspeitos, de pequenos crimes como furto em lojas, por exemplo. Esse era procurado exatamente por esse tipo de crime e acabou assassinando uma pessoa. Então é um caso que foi bastante usado na campanha exatamente por trazer esses elementos todos que sustentariam a política imigratória de Donald Trump. A aprovação dessa lei foi bastante criticada por congressistas dos Estados Unidos. A democrata Alexandria Ocasio-Cortez disse que a lei é um declive perigoso que comprometerá ainda mais o Estado de Direito. Em alguns meses, disse ela, haverá congressistas que votaram a favor desta lei e fingirão que não sabiam todas as coisas ruins que vão acontecer por causa dela. É uma lei que não melhorará e nem garantirá a segurança pública e, combinada com políticas de aplicação míopes e caóticas do presidente, não oferece solução substancial com efeitos positivos mensuráveis. É muito dinheiro para uma lei que levará ao caos. A opinião é da senadora democrata Patty Murray, na rede social X. Apesar de toda essa... A lei é cara mesmo, tá? Os congressistas, inclusive, criticaram o custo exorbitante do projeto, agora a lei, que estima um gasto de algo em torno de 500 bilhões de reais, 83 bilhões de dólares nos primeiros 3 anos. Não obstante, a lei foi aprovada com facilidade, né, Larissa? 263 votos a favor, 156 contra. Esta lei, particularmente, não agride a Constituição americana, ao contrário daquela que revogaria a cidadania americana a crianças nascidas em solo dos Estados Unidos. Portanto, é uma lei que ela passa pelo crivo do que seria a nossa Comissão de Constituição e Justiça, né? Ela é uma lei que não agride a Constituição americana e que foi aprovada por grande maioria. Portanto, segue o jogo, né? Apesar das críticas, veremos no que vai dar essa deportação em massa de criminosos que sejam apenas suspeitos de terem cometido crimes. E provavelmente haverá muitos pais sendo separados de seus filhos por causa dessa medida que foi aprovada ontem. Obrigado, Larissa. Numa dessas muitas reportagens, né, que foram veiculadas nos últimos dias, com repercussão dessas medidas dos anúncios de Donald Trump, um representante da Polícia Federal no Brasil explicava como se dava esse processo de deportação de brasileiros que vêm dos Estados Unidos. Então, todo o processo acontece nos Estados Unidos. Aqui a Polícia Federal recebe uma lista com os nomes dessas pessoas, fica com essa lista em mãos, vai atrás dos perfis, vai atrás dos históricos criminais. E segundo esse representante da Polícia Federal, o perfil do brasileiro que é deportado é o perfil da pessoa que foi para trabalhar e que acabou ficando ilegalmente no país. Foi tentar a vida, né? Foi tentar a vida. É o perfil do trabalhador e não do criminoso. Pelo menos essa é a interpretação que a Polícia Federal do Brasil tem dessas pessoas que voltam, né, dos Estados Unidos com base no que já vem acontecendo até hoje. Vamos ver daqui para frente como é que a coisa vai andar. Ainda na quarta, ontem, né, no caso, Donald Trump ameaçou aumentar as sanções contra a Rússia caso Vladimir Putin não aceite negociar o fim da guerra contra a Ucrânia. Em postagem numa rede social, o presidente dos Estados Unidos classificou o conflito como ridículo. E aqui ele não é o Everaldo Marques, tá? Ridículo. É ridículo mesmo. Ridículo mesmo, no que a palavra sugere. E disse que, caso não haja acordo, as coisas ficarão piores para a Rússia com o aumento de impostos e tarifas sobre produtos vendidos aos americanos. O governo russo rebateu cautelosamente. Vice-embaixador do país na ONU afirmou que não se trata meramente de uma questão de acabar com a guerra e acrescentou que quer entender o que o acordo significa para Trump. Do outro lado do conflito, o presidente da Ucrânia foi questionado sobre a negociação de paz encabeçada por Brasil e China. A pergunta foi feita por uma jornalista brasileira durante o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. E, em resposta, Volodymyr Zelensky diz que o governo brasileiro não é mais ativo nessas conversas. Quer dizer, segundo ele, esse bonde aí já passou. Там дуже узагальнені речі у бразильців з китайцями. Дуже узагальнені речі. І вони також не наблизили нас. Brasileiros e chineses foram muito generalistas e não nos trouxeram mais perto do fim da guerra.
Hoje eu acho que o trem do Brasil, para ser sincero, passou. Falei com Lula, nos encontramos e pedi que ele fosse um parceiro para acabar com a guerra. Agora ele não é mais um player e também não será um player para Trump. Він не гравець, він і для Трампа буде не гравець. Essa não é a primeira vez que Zelensky critica a posição do Brasil em relação à guerra. Em maio do ano passado, o presidente ucraniano acusou o governo brasileiro de compactuar com a Rússia. Já em setembro, ele disse duvidar do real interesse do Brasil e China sobre um possível diálogo entre Kiev e Moscou. O presidente Lula nunca se posicionou abertamente a favor de nenhum dos dois lados da guerra. Por aqui, o Brasil aposta que as relações com os Estados Unidos vão se manter estáveis, baseadas em resultados práticos. Relação pragmática, mas acende um alerta em relação à postura de Donald Trump nas questões ambientais. A saída dos americanos do Acordo de Paz, ou do Acordo de Paris, Tratado de Redução da Emissão de Gases do Efeito Estufa, já era esperada pelo governo brasileiro. A decisão, porém, pode impactar sim as discussões da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP30, marcada para novembro, em Belém, no Pará. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, manifestou preocupação com a postura de Donald Trump durante o programa Bom Dia, Ministro. Ele está dizendo que não terá mais compromisso com as metas de redução de poluentes. Isso é evidente que preocupa não o governo brasileiro, eu acho que preocupa a humanidade. No Palácio do Planalto, a ordem é uma só: manter o pragmatismo nas relações com os Estados Unidos, ou seja, o que importa é o resultado prático, mesmo com os líderes em campos políticos opostos. Historicamente, isso já aconteceu, como na relação de Lula com o republicano George W. Bush, no primeiro governo do petista. Agora, porém, o contexto é diferente, lembra o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa. A relação entre os governos vai ser normal. O problema é a relação dos presidentes e as medidas que o Trump vai tomar lá, né? Com o Bush foi normal a relação, eles se entenderam bem desde o começo. Agora, com o Trump, né, os presidentes não se falam, não tem ligação nenhuma, complica, né? Mas a relação dos estados, eu acho que não vai sofrer nenhum prejuízo por causa disso. Entre integrantes do governo, a avaliação é de que não há motivo para Donald Trump, por iniciativa própria, iniciar uma desavença com o Brasil. O problema, no entanto, segundo fontes da diplomacia, estaria em pessoas influentes do governo americano. Por exemplo, Elon Musk, que já se envolveu numa disputa recente com o Supremo Tribunal Federal. No ano passado, o dono da Meta alegou censura por parte do Supremo por bloquear perfis de conteúdo antidemocrático no X, o antigo Twitter. Enquanto isso, o Planalto e Itamaraty aguardam a indicação de quem vai chefiar a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A ex-embaixadora Elizabeth Begley deixou o posto antes da posse de Donald Trump. Ela era amiga do ex-presidente Joe Biden. Quer saber essa dúvida sobre se haverá ou não sobretaxação de produtos importados aqui no Brasil? Tá fazendo bem pro dólar. Pois é. Tomara que ele demore bastante, porque esse compasso de espera tá fazendo com que a moeda recue para aquilo que os economistas consideram o seu valor justo. O que é um valor justo pro dólar hoje em dia? Aqui na Folha de São Paulo, o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita, que está lá em Davos, disse que esse valor é de... Querem chutar? Peraí. 5,15. Valor justo para o dólar. O que ele deveria ser? 4,96. 5,70. Ah. Não, esse... Criançada que oração? Não, é quase, mais que isso. Um pouquinho. Já passou dessa hora do Bozo aí. Infelizmente, nem os economistas acreditam que o valor real do dólar seja de 4 alguma coisa. Eu falei 5,15. Eu teria falado algo em torno disso também, ou talvez um pouquinho mais próximo. Eu teria ficado por aí, no 5,70. Bom, tá caindo. Ontem o dólar fechou abaixo de R$6 pela primeira vez, caiu 1,4% pela primeira vez em 42 dias, valendo R$ 5,94. Lembrando que o dólar chegou a R$ 6,26 no ano passado. Esse movimento se dá em meio à percepção de que Donald Trump será moderado na adoção de tarifas sobre produtos estrangeiros. Havia esse receio de que ele tivesse uma postura mais agressiva, né, logo no primeiro dia de mandato, o que não aconteceu. A expectativa é que haja tarifas à China, União Europeia, México e Canadá, e numa dessas a gente fica até de fora, né? Tomara. Cruzem os dedinhos aí. Em Brasília, o chefe da Casa Civil garantiu que não haverá intervenção do governo federal para forçar a queda nos preços dos alimentos por aqui.
Ontem, Rui Costa precisou vir a público para desdizer uma declaração que deu durante uma entrevista ao programa Bom Dia Ministro. Foi quente, hein? Pela manhã, ele afirmou que o executivo iria fazer reuniões com os chefes da Agricultura, Desenvolvimento Rural e da Fazenda. O objetivo seria buscar medidas para baratear os alimentos. É evidente que a questão dos preços, eu diria que, a princípio, nós vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Rural, que pega as pequenas propriedades, o MDA, e o Ministério da Fazenda, para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. No final do ano passado, o presidente fez uma reunião com a rede de supermercados do país, também com a mesma pauta. A rede de supermercados sugeriu algumas medidas e nós vamos implementá-las agora nesse primeiro bimestre. Então, vamos, a partir dessas reuniões, ouvindo também os produtores. Assim, no no primeiro momento dá a impressão que ele escolheu mal o termo intervenções. Podia ter usado uma série de ações para tentar baratear, vamos, sei lá, né, agir no macro. Mas depois ele diz que vai diretamente nos mercados, fala... Ele deixa claro que ele sugeriu inicialmente. Que seria intervenção real oficial, certo? Ele fala ali, aliás, fala o nosso repórter, né, da Band News FM, que ele diz em voz alta que vai fazer tudo aquilo que o mercado mais teme que o PT faça na economia. Isso, exatamente. Intervenções diretas, né? Aí, sem combinar esse jogo com ninguém, aparentemente, sem combinar com ninguém. Usando todas as letras para falar Isso. intervenção. Aí eu fico imaginando o ministro da comunicação, recém-assumido, falando, não, agora a gente vai se comunicar assistindo essa entrevista. Aliás, ela será o assunto daqui a pouquinho do nosso Carlos Andreasa. Né? No início da tarde, a Casa Civil emitiu uma nota para negar que o governo esteja analisando uma intervenção e ressaltou que serão discutidas medidas com ministérios e produtores que poderão ser implementadas. No fim do dia, Rui Costa voltou a falar sobre o assunto para esclarecer que o governo não trabalha para baixar os preços artificialmente e destacou que há uma possibilidade de comercialização de produtos com validade vencida. Deixa aqui um silêncio de ponto de interrogação. Eu acho que isso foi descartado, não foi? Então, essa ideia tinha partido da Associação Brasileira de Supermercados, que emitiu uma nota defendendo essa medida. A alteração da validade dos alimentos seria uma alternativa para baratear os produtos. De acordo com a proposta, os itens vendidos poderiam ser vendidos com preços reduzidos. Já são, né? A seção de vencidinhos, né? Mas eles não são vencidinhos eles de verdade. Estão próximos ao vencimento, né? Próximos ao vencimento. Produto vencido não pode ser vendido. Não pode. Isso, Tem que ter uma data. A gente em casa pode até ser um pouquinho mais flexível. Faz uma escolha em casa, né? Pô, esse molho de tomate tá aqui, tá no armário. Tipo eu e a Sheila fizemos no fim da semana passada. Deu certo. Isso. E aí gente, não teve cada um que arque com as consequências. Mas não pode ser política pública. Não. A gente tem que ter uma data. Tem que ter uma data de validade. Bom, vamos em frente agora falar desse assunto que toda vez aqui que vem a público os ouvintes se revoltam, a gente também. E só falando muitas vezes é que talvez os caras não tenham mais tanta cara de pau para dizer, mas não há ilegalidade nisso. Os chamados penduricalhos levam os ministros do Tribunal Superior do Trabalho a receberem até R$419 mil em um único mês. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça e foram publicados pelo jornal Folha de São Paulo. Dos 27 ministros do TST, 26 receberam em dezembro uma remuneração líquida acima de R$250 mil. Em valores brutos, os vencimentos chegaram em alguns casos a R$514 mil. O ranking é liderado pelo ministro Sérgio Pinto Martins, que obteve R$419 mil livres. E é bom que a gente mencione nomes, porque pelo menos, talvez com exposição pública, gere algum constrangimento, porque a gente trabalha só na base do constrangimento. Ministro Sérgio Pinto Martins. Mais feliz que pinto no lixo. Olha, ele ganhou muito, mas muito acima, bem acima do teto constitucional de R$44 mil, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. No TST, os contra-cheques são turbinados por retroativos e benefícios como abonos e auxílios. Aí, em nota, o tribunal foi procurado, diz que o pagamento dos valores retroativos foi autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Daí joga a bomba para o Conselho Nacional de Justiça. Mas o próprio Conselho
É quem publica esses dados, né? Faz exatamente o que você disse. Aponta a legalidade do pagamento. Mas ninguém não fala tá nada da discutindo. imoralidade disso, né? Ninguém está discutindo a legalidade do pagamento, ninguém está acusando os ministros do Tribunal Superior do Trabalho De fraude. a né? terem roubado um isso. cofre e roubado dinheiro. Ninguém está é dizendo, roubo. é tudo... Não é roubo. Não é roubo, tudo isso é autorizado pelo Estado brasileiro e a notícia é exatamente essa. O absurdo é esse, né? Esses cavalheiros são responsáveis pelo conceito de justiça. Fariam um grande favor se dissessem, ora, eu não tenho como mudar esta situação, mas pelo menos me posiciono contra ela. Isso. Já seria um começo. Do TRT, talvez isso se espalhasse pelos tribunais estaduais, quem sabe isso chegasse ao STF, porque a única maneira de você criar alguma justiça no pagamento desses penduricalhos, na existência desses penduricalhos, é uma reforma que passe pelo STF. O Congresso não tem autonomia para alterar os supersalários de ministros. É uma reforma que teria necessariamente que ser judicializada e passar pela mesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses cavalheiros do Supremo, do TRT, esses ministros, desembargadores, juízes, que ganham salários gigantescos, que chegam a ganhar R$1 milhão, no caso do TRT, R$500 mil quase, em um único mês, são pagos aos homens e mulheres que têm a obrigação de sustentar e decidir sobre o conceito de justiça no Brasil. Deu para entender o que eu estou falando? O que é justiça, como que se aplica esse conceito de justiça, o que está escrito na Constituição e no Código Penal, são eles que vão decidir. Então, é na mão deles que está a aplicação do conceito de justiça no Brasil. E o que eles têm a dizer para nós é: esse pagamento foi autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça? É muito pouco. E já tem um monte de tribunal, né? Vamos combinar? É muito tribunal também, né, para esses caras. É tribunal regional, é tribunal superior. Vamos falar de mais um? Vamos. Superior Tribunal Militar, em que acontece basicamente a mesma coisa. O salário líquido chegou a superar R$300 mil em dezembro. O maior olerite foi de R$318 mil e a média de R$286 mil. De acordo com o Superior Tribunal Militar, a remuneração ficou acima do normal em razão de pagamentos de indenizações de anos anteriores, como, por exemplo, adiantamento de gratificação natalina, remuneração antecipada de férias. Mas por que tudo isso, hein? E direitos eventuais, como licença compensatória e gratificação por exercício cumulativo. Eu nunca vi tanta gratificação e benefício por exercício cumulativo. Se a gente puxar os anos anteriores, a gente não vai achar pagamento nenhum, então é isso, né? Não deveria, porque para né? chegar a 318 Não mil ganharam reais, nada, né? nossa. Adiantamento de gratificação natalina, isso é indenização de anos anteriores? Isso. E por Não- que houve não esse parece ser, adiantamento? E por que existe uma gratificação natalina? Natalina? É Vale Peru? Tá né? tudo A errado. gente não teve o Vale Peru? É o Vale Peru. É. Tá tudo errado. Tá. Tá tudo errado. E é isso que eles têm a dizer para nós. Tá tudo dentro da lei, tá tudo dentro dos conformes. Sim, não, a gente tá sabe que errado, dentro mas da lei. tá certo. O problema é a lei. É, exatamente, porque eles vão dizer, tá errado, mas tá certo. Qual é o certo? Teto constitucional. Tá, mas tá passando. Não, mas o que passar em penduricalho pode. É proibido, mas se quiser pode. É aquela famosa a placa do... É proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Não é isso. É proibido, exato. tá errado, mas tá Exato, certo. Mas se quiser, pode. Hoje, conversando com o Pablo, ele falou assim: eu não aguento mais falar de Estados Unidos para abrir as manchetes. Eu quero muito amanhã falar só de Oscar, pode ser? Ai, tomara, né? Vamos, Tomara que a gente tenha ótimos motivos para isso, né? Porque daqui a pouquinho acontece a indicação, né? O anúncio dos indicados ao maior prêmio da indústria cinematográfica mundial. E nós estamos empolgadíssimos, Roberta Russo, com a Fernanda Torres, quem sabe com o Walter Salles e com o Ainda Estou Aqui, de uma maneira geral. Bom dia, Rô. Bom dia, gente. Vamos falar só disso, então? Se sair a indicação, a chefa já vai autorizar. A partir das 10h30, só falaremos nesse assunto. Academia de Tá Artes... de olho no Jornal das 11, Tá, né? lógico. Roberta Russo apresenta o Band Óbvio. News Station ao lado de Eduardo Barão Claro. a partir das 11 da manhã, Sou pelo boba. horário de Brasília. Barão congelando lá em Washington, não aguenta mais falar de imigração. Barão, legal, frio por aí, mas por aqui, e a gente ainda tem a Flávia Guerra, viu? Vou chamar aqui já os ouvintes para acompanharem o Band News Station de hoje, porque a Academia de Artes e Ciências vai divulgar às 10h30, pelo nosso horário de Brasília, a lista oficial de indicados ao Oscar.
depois de 2 adiamentos por causa dos incêndios em Los Angeles. Hoje está marcado, portanto, a divulgação. Expectativa é para 1 ou mais indicações para o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. O anúncio será transmitido no canal da Academia no YouTube. Na história da premiação, 15 longas produzidos ou coproduzidos pelo Brasil já foram lembrados na lista final do Oscar. Dentre as nomeações, 7 longas 100% nacionais, 8 parcerias com outros países, como Estados Unidos, França, Itália. E entre as produções brasileiras que já estiveram na premiação, se destacam Cidade de Deus, em 2002, indicado a 4 categorias, e Central do Brasil, que foi uma coprodução com a França e teve 2 indicações. Apesar dessas indicações que a gente comentou, nenhuma produção 100% brasileira foi premiada. Brasil só levou a estatueta em filmes coproduzidos. Um exemplo foi Orfeu Negro, que teve participação brasileira, mas o prêmio de melhor filme internacional foi creditado para a França. A gente não integrava essa lista de pré-indicados ao prêmio desde 2008, quando o ano em que meus pais saíram de férias foi para essa shortlist, é o nome chique, para essa lista final, apesar de não ter chegado à lista final de indicados. A shortlist é a pré-lista, né? Depois vem a lista final, que vai ser divulgada hoje. Agora, o representante brasileiro pode concorrer não apenas como melhor filme estrangeiro, mas também na categoria de melhor atriz, com a Fernanda Torres, que já ganhou o Globo de Ouro. A Academia Brasileira de Cinema todo ano indica um filme brasileiro para concorrer a uma vaga no Oscar. E em 2025, o filme Ainda Estou Aqui foi escolhido, portanto, para representar o Brasil na disputa de melhor filme internacional. Vamos acompanhar se será indicado e também quantas indicações. Foi inscrito em outras indicações também, além de melhor filme, como melhor roteiro produzido e até melhor ator coadjuvante. Foi inscrito, mas a gente vai acompanhar quais serão as indicações. E eu tô aqui acompanhando as projeções da Variety, que vão mudando de dia para dia. E a revista ainda acredita que Ainda Estou Aqui será indicado tanto para melhor filme estrangeiro quanto possivelmente para melhor filme. Só que a gente não dá sorte, né? Quando o Central do Brasil foi indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira, tinha aquele filme do Roberto Benigni, o A Vida é Bela, que varreu as indicações, foi indicado também a melhor filme, e aí a gente já sabia que não tinha a menor chance. De fato, o italiano levou o prêmio de melhor filme estrangeiro. E dessa vez a gente tem a Emília Pérez. E a Variety aqui na projeção final está se perguntando se não teremos uma noite histórica com um filme em língua estrangeira, mais uma vez vencendo o Oscar de melhor filme. Se não me engano, isso já aconteceu com o Parasita, né? Se eu não estou enganado. O fato é que o Emília Pérez certamente vai ser indicado para melhor filme e melhor filme em língua estrangeira, e provavelmente vai levar esse último prêmio aí. Então, o mais provável é que sejamos indicados, mas não ganhemos. A Emília Pérez tem tudo que Hollywood gosta. Tem 2 protagonistas, uma transexual e a outra latina, no momento em que a gente está discutindo a questão da imigração, e a academia gosta de estar em sintonia com os assuntos mais momentosos. Além disso, dizem que é um ótimo filme, não estreou aqui, não temos como saber. E as 2 atrizes, a Carla Sofia Gascon e Zoe Saldanha, devem ser indicadas como melhor atrizes. E aí, diz a revista, aqui mora a nossa esperança, viu, Sheila? Que diz, as 2 podem ganhar, mas elas vão ter grande dificuldade para enfrentar as queridinhas da crítica, como a Marianne Jean-Baptiste, de Hard Truths, e Fernanda Torres, de I'm Still Here. Queridinha. Queridinha da crítica. Surgindo nos dias final. Surging não é bem surgindo, é crescendo. Crescendo nos dias final de votação. Portanto, qualquer resultado é possível no quesito melhor atriz. Boa, a partir de 10h30, Rô? 10h30, vamos acompanhar então. Você vai fazer aquele Fernanda de novo? Queremos. Narração de Luiz Megali. Eu vou ficar empolgado, tenho certeza. Lá vai. Lá vem. Valeu, Rô. Obrigada, Valeu, viu? gente. Bom, agora a gente vai a Brasília porque a Advocacia Geral da União vai encaminhar ao Supremo Tribunal Federal as considerações sobre a audiência pública que discutiu a moderação de conteúdo nas redes sociais. A reunião na sede da AGU foi realizada ontem com a presença de representantes de 41 entidades da sociedade civil,
além de especialistas e ministros. O encontro foi convocado depois de a dona do Instagram, Facebook e WhatsApp anunciar o fim da checagem de fatos nos Estados Unidos. João Pedro Melo, bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa que foi uma audiência pública com as redes sociais, mas sem as redes sociais, né? Eles não compareceram. A gente teve essa audiência ontem na Advocacia Geral da União, representantes das redes foram convidados, mas não estiveram ali na presença do ministro Jorge Messias. Bom, a gente acompanhou, obviamente, esse encontro, foi um encontro longo, 41 entidades foram convidadas aí para participarem dessa audiência pública e, de acordo com a AGU, o foco dessa reunião estava no combate à desinformação e também a promoção e proteção de direitos fundamentais nas plataformas. Bom, as considerações dadas nessa reunião serão levadas ao Supremo Tribunal Federal, que tem atribuição em julgamentos que tratam das responsabilidades das redes sociais sobre o que postam os usuários. Esse é o caso das análises na Suprema Corte que tratam da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que deve voltar à pauta do STF assim que o ano no Judiciário for iniciado. Bom, além desse apoio em dados para o STF, a questão também pode servir para embasar leis sobre esse tema. E isso foi uma questão defendida ontem pelo ministro-chefe da AGU, ministro Jorge Messias. O governo tem focado mais na questão das redes sociais após uma série de situações envolvendo desinformação, principalmente diante de uma taxação no Pix, né? Essa questão envolveu bastante o governo na semana passada. O governo acabou voltando atrás de um ponto relacionado a esse texto e isso também gerou ali, ao longo dessa semana, aquela retirada de um vídeo que circulava no TikTok que mostrava o ministro Fernando Haddad falando sobre taxar os pobres. Era uma informação falsa, um vídeo que obviamente trazia ali alterações de inteligência artificial e que o ministro Fernando Haddad nunca falou a respeito desse assunto. O interesse do governo também vem na esteira da decisão da Meta, responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, de encerrar os serviços de checagem de fatos nessas plataformas. A medida é implementada primeiramente nos Estados Unidos, mas deve chegar a todos os países que a empresa atua. O ministro Jorge Messias minimizou a ausência das plataformas no final desse encontro, dizendo que o diálogo permanece entre o governo e essas empresas e que, futuramente, as portas estarão abertas para apontamentos e sugestões sobre todos esses temas. A gente vai seguir acompanhando, mas o fato é que essa primeira audiência pública, que ia envolver também representantes das redes, não contou, obviamente, com os representantes dessas empresas, dessas big techs, mas teve aí entidades que discutiram esse assunto, o que já é também um passo para esse tema aqui dentro do país. Com certeza. Obrigada, JP. Bom trabalho por aí. Beijo para você. Valeu, bom trabalho, pessoal. Valeu. Beijão. Presidente Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, trocam farpas depois dos vetos do presidente à proposta de renegociação das dívidas dos estados. Os atritos começaram depois de o político mineiro afirmar que o Palácio do Planalto mutilou o programa e impôs custos adicionais ao estado. Romeu Zema criticou ainda o governo federal por manter 39 ministérios, viagens luxuosas e impor sigilo de 100 anos ao cartão funcional do presidente. Ontem, o governador não compareceu à cerimônia de anúncio das obras da BR-381, que passa por Minas Gerais. No entanto, em Brasília, Lula rebateu, disse que deveria receber um prêmio de Romeu Zema, que é da oposição. Me trazer o troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. Para falar a palavra obrigado tem que ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade. Nas redes sociais, Romeu Zema disse que o PT prometeu essa mesma obra nos 188 meses de governo, mas não entregou e que o foco dele é trabalhar e não perder tempo com eventos burocráticos, como esse lançamento aí. O contrato da BR-381, que é conhecida nacionalmente como Rodovia da Morte, prevê investimentos da ordem de 10 bilhões de reais. Os detalhes sobre essa obra com Daniel Martins. O contrato de concessão da BR-381, assinado pelo presidente Lula nesta quarta-feira, prevê que sejam investidos cerca de 10 bilhões de reais na chamada Rodovia da Morte pelos próximos 30 anos. O leilão foi vencido pela 4UM Fundo de Investimentos em agosto do ano passado, após 5 tentativas pelo alto número de acidentes no trecho. A concessionária Nova 381
deve realizar a duplicação de 106 quilômetros de rodovia e implementar 83 quilômetros de faixas adicionais. Dados da Polícia Rodoviária Federal indicam que o percurso registrou quase 4 mil acidentes entre 2018 e 2023 e mais de 10% das ocorrências envolveram morte. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro estuda medidas contra a fornecedora de roupas de cama e cirúrgicas usadas por pacientes. É impressionante. Gente, é horrível. As imagens são nojentas. Mas esse material, de acordo com uma denúncia nossa, aqui da Band News FM no Rio de Janeiro, está sendo entregue com manchas de sangue, urina e fezes. Quem tem os detalhes é João Boeri. Ô Boeri, mas é perceptível, essas manchas são perceptíveis a olho nu? Bom dia para você. Perceptíveis, Megali. Muito bom dia a você e a todos. Inclusive, o Ministério Público do Rio já está analisando essa denúncia contra a empresa Ecolave Serviços Técnicos de Lavanderia. Essa denúncia foi feita na terça-feira, a gente recebeu aqui na rádio Band News FM e fala especificamente sobre o fornecimento de roupas cirúrgicas e lençóis, principalmente, com marcas de sangue, urina e até marcas de pé, como você bem disse. Só para a gente dar um contexto sobre o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fica aqui na Zona Norte, na capital fluminense. Ele tem, em média, 3 mil procedimentos cirúrgicos. E todo esse enxoval, uma vez que a própria universidade não consegue disponibilizar, ela faz esse serviço de forma externa. Ela contrata uma empresa terceirizada, fez uma licitação no ano passado pelo valor de 20 milhões de reais. O funcionamento, esse serviço começou a funcionar da Ecolave Serviços Técnicos de Lavanderia em novembro do ano passado. Então a gente está numa situação de menos de 2 meses de contrato ativo. A gente já tem reclamações principalmente do envio de roupas cirúrgicas e de lençóis com marcas de sangue. E aí, conversando com próprios funcionários dentro do Hospital Pedro Ernesto, eles já falam, inclusive, sobre paralisação das atividades. A gente conversou com um desses servidores que, claro, teve a identidade preservada. Tem utilizado a própria roupa da UERJ, ao invés de alugar o enxoval conforme contratado. Tem enviado roupa com detrimento de sangue, fezes e urina. O hospital vive verdadeiramente um caos, com risco de infecção hospitalar, paralisação das suas atividades. Não só isso, viu, pessoal? Não só o fornecimento com roupas de sangue, mas também o fornecimento insuficiente de peças. Segundo esses funcionários do Hospital Pedro Ernesto, corre esse risco, então, de paralisação das atividades. Por exemplo, no ofício que foi enviado, um ofício interno dentro do Hospital Pedro Ernesto, fala que o baixo número de peças impede a internação de pacientes sem a devida roupa de cama. O que a UERJ diz sobre isso? Diz que desde novembro, quando esse contrato teve início, já notificou 2 vezes essa empresa Ecolave Lavanderia e que a última notificação, o prazo de resposta vencia ontem. A gente está esperando um posicionamento da UERJ, mas ontem eles nos tinham dito que caso esse prazo vencesse sem resposta da Ecolave, uma das possibilidades seria o próprio encerramento do contrato. Para a gente finalizar, Ministério Público investigando isso aqui no Rio de Janeiro e a gente teve acesso a um outro contrato dessa mesma empresa com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, um contrato que começou em 2020 e foi encerrado em 2023 de forma unilateral pelo INCA pelos mesmos problemas no serviço de fornecimento dessas roupas cirúrgicas com manchas de sangue também. Falar o quê, né? Que horror, que nojo. Falar gente. o quê? Que desrespeito. Coisas nojentas. Incompetência, que descaso. Valeu, Boeri. Valeu, pessoal. Bom jornal. A gente segue no Rio de Janeiro porque a Polícia Civil investiga o caso de um homem. Nossa, de novo, né? A gente viu uma pessoa transportando o corpo de outra pessoa morta. Nesse caso, o homem levando o corpo da mãe em uma cadeira de rodas pela zona oeste do Rio de Janeiro. Em depoimento, ele disse que a idosa tinha morrido em casa, mas ninguém do serviço social apareceu para buscar, como havia prometido o atendente do SAMU. Essa foi a justificativa, Gabriela Morgado? Foi exatamente isso. Bom dia, pessoal. E esse caso aconteceu no bairro do Campinho, na zona norte do Rio, e as imagens viralizaram justamente porque lembram daquele caso que a gente falou muito aqui em abril do ano passado, de um idoso também que foi levado na cadeira de rodas já morto a uma agência bancária pela sobrinha. E agora a Polícia Civil está investigando esse outro caso dessa idosa de 100 anos, a Aurora,
do Nascimento Marques, que foi colocado então já morta em uma cadeira de rodas pelo próprio filho. E aí, em depoimento, o filho dela, que é o Ricardo Lima, disse que a mãe passou mal na terça-feira e rapidamente ele ligou para o SAMU, mas nenhuma equipe apareceu no local para ajudar. Ele disse que depois de ligar mais vezes é que os agentes foram então até o local e constataram o óbito da mãe dele. A gente entrou em contato com o SAMU, que confirmou esse acionamento, mas disseram que eles foram ao local e realmente fizeram atendimento e constataram o óbito da idosa da Aurora do Nascimento. Nesse meio tempo que o filho dela disse ter ficado aí esperando atendimento, ele falou que estava aguardando muito tempo, então ele decidiu ele mesmo colocar o corpo da mãe numa cadeira de rodas e levar ali para o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo que tinha. E no caminho, ele disse que chegou a ser ameaçado por traficantes da região que o acusaram de ter matado a própria mãe. E aí, nas imagens que viralizaram nas redes sociais, que são imagens muito fortes, dá até para ouvir realmente pessoas ameaçando ali ele, mas a gente não tem como ter certeza se são realmente traficantes, porque essas pessoas não aparecem no vídeo, apenas o áudio delas falando. Agora a Polícia Civil está investigando também a causa da morte dessa idosa. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal, até porque nessas imagens o que as autoridades perceberam é que o corpo dela já estava em estado de decomposição. Então agora é muito importante que a polícia saiba o que causou a morte dessa idosa, pessoal. Você tá fudido, ó. A tua mãe morta aí, rapaz. Abre aí, caixinha de monstro. Aí, tá fudido. Aí, rapaziada, aqui no mototáxi aqui, ó. O Coroa apareceu aqui agora com a mãe dele, ó. Mano, a mãe dele morta, ó, toda roxa, ó. Então, irmão, tá ameaçando. Esse é o áudio que a Gabriela Morgado citou, né? Pouco da discussão ali entre essas pessoas. Chocante essa história, mais uma história chocante, a ser apurada também, saber se a demora para o atendimento, primeiro, da mãe ainda viva, né? Se demorou demais, se a vida dela poderia ter sido salva com um atendimento mais rápido. E depois também para o transporte do corpo, né? Para ser levado, para cerimônias, para as homenagens. E que ele não. E o que aconteceu com ele? Né? Ele estava completamente sem suporte, ele pirou ali no momento de ver a mãe, não conseguiu esperar. Isso precisa ser apurado, né? Saber exatamente o que aconteceu. Obrigada, viu, Gabriela? Bem, ainda no Rio de Janeiro, suspeitos de vender 800 toneladas de carne estragada nas enchentes do Rio Grande do Sul vão responder por pelo menos 4 crimes. Ontem a Agatha Meirelles trouxe esse assunto aqui e aí alguns ouvintes falaram, caramba, 800 toneladas, não são 800 quilos? Não, informação de 800 toneladas. Esse grupo aí é acusado de associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos. O Vinícius Calisto tem os detalhes pra gente. 4 pessoas investigadas por comercializar mais de 800 toneladas de carne estragadas e que estavam submersas na enchente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foram presas em flagrante nesta quarta-feira. A Operação Carne Fraca teve como objetivo cumprir 9 mandados de busca e apreensão contra sócios da empresa Tem de Tudo, no município de Três Rios, no sul fluminense. A investigação da Delegacia do Consumidor apontou que no período de maio a junho do ano passado, aproveitando-se da tragédia climática no estado gaúcho, os sócios da empresa adquiriram grande quantidade de carne estragada por R$80 mil. Se estivessem em bom estado, os produtos poderiam valer até R$5 milhões. As carnes chegaram a ficar debaixo d'água por pelo menos 30 dias. A empresa alegou que a intenção era a fabricação de ração animal e graxa. No entanto, o grupo vendeu a carne bovina estragada para consumo humano para várias empresas, como explica o delegado Wellington Vieira. A carne não chegou nem aqui no Rio de Janeiro. Ela já foi transportada para diversos outros compradores que não sabiam da procedência. 32 carretas que saíram lá do sul para diversos destinos no Brasil. E agora nós estamos apurando quem foram essas empresas que foram também lesadas. É nóis, Sheila. É nóis, clássico entre São Paulo e Corinthians que vai decidir a Copinha. Vai ter novamente a final no Pacaembu, né, Yuri Queiroga? São Paulo e Corinthians farão no sábado, às 10 da manhã, a grande final da edição 2025 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Será a primeira sediada no estádio do Pacaembu desde 2020. Naquele ano, o Internacional foi campeão sobre o Grêmio nos pênaltis. A partida terá mando de campo do Tricolor, que teve melhor campanha durante toda a competição, com 7 vitórias e 1 empate. Pela recomendação do Ministério Público Paulista, o jogo será com torcida única apenas do São Paulo. Ontem, o Corinthians venceu o Grêmio por 1-0
1-0 na Arena Barueri e garantiu a segunda vaga na decisão, buscando o 12º título. Já o São Paulo quer ser campeão pela 5ª vez.